privatização, terceirização, parcerização. Eu já não sei mais que argumento estão usando para falar o que está acontecendo com as casas de cultura de São Paulo. Salve, salve, arteiras e arteiros! Mais um vídeo do canal chegando hoje para falarmos das casas de cultura da cidade de São Paulo, que está passando aí um processo de privatização, terceirização, parcerização. Cada hora inventa um nome para justificar a mesma coisa que acontece há muito tempo nesse governo Doriana. Vamos lembrar que todas as estradas de São Paulo já conseguiram ser privatizadas para a mesma empresa. Olha como a empresa é muito competente. Ela conseguiu ganhar praticamente todas as licitações do Estado. E por que o Estado faz isso, né? Por que não administra os bens públicos, passam para empresas privadas e o dinheiro que não existia depois existe para privatizar, como aconteceu com a EMEA recentemente aqui na cidade de São Paulo, e há uma briga enorme para que da comunidade para que não aconteça a mesma coisa com as casas de cultura. E como eu nem sei o que eu estou falando, eu trouxe um amigo para falar, porque eu não vou deixar vocês saberem tão pouco quanto eu. Então eu trouxe um amigo que sabe muito mais do que eu e que vocês já conhecem, que é o Zé Renato. Zé, explica para nós aqui tudo, inclusive para mim, para eu entender o que está acontecendo. É parcerização, terceirização, quarteirização, quinteirização? O que está acontecendo com as casas de cultura? Salve, salve, galera! Salve, parceiros! Estamos aqui de novo e o Rodrigo só me chama para falar das buchas. Mas, como ele mesmo disse, ele não manja nada da terceirização, parcerização ou qualquer coisa nesse sentido. E eu também não. Então, hoje, a gente vai fazer aqui a discussão sobre as casas de cultura. E para a gente sempre ir expandindo e não ficar só nós dois aqui, velho, falando as coisas. Velho, fale por tudo, tá? Velho, tá, fale por tudo. Vou pensar. Aí a gente hoje trouxe um queridíssimo parceiro para conversar com a gente, que está lá na ponta, que está lá super na ponta, atuando nas casas de cultura, que é o Aurélio Prates. Vou chamar Aurélio, chega aqui para essa prosa, se apresenta para a gente abrir o assunto. Salve, salve, querido. Salve, salve, internautas. Olha, meus caros, queria eu não saber de privatização. Essa bucha é pesada, viu? Deixa eu me apresentar, meu nome é Aurélio Prates, sou uma bicha periférica, artista independente, moro aqui em Cidade Ademar, Zona Sul, componho o Fórum de Cultura de Cidade Ademar de Pedreira, o MCC-SP, Movimentos Culturais da Cidade de São Paulo e tantos outros movimentos, Movimento Cultural das Periferias. Ora, a privatização das casas de cultura do município de São Paulo, né, que as nossas casas de cultura aí têm 30 anos de existência, é um tema muito cabeludo, porque eles tentam, né, mais precisamente, vou dar nomes, a secretária de Cultura, senhora secretária Aline Torres, e o senhor prefeito Ricardo Nunes, eles tentam nos engabelar, né, mudar a etimologia da palavra, a origem da palavra, dizendo que eles querem fazer uma parceria. Esse nome parceria, a única coisa que tem em comum é o P de privatização, né? Como bem disse aqui o Rodrigo, falando das nossas estradas do Estado, que já foram todas privatizadas, né? O município, o Estado e a União têm como plano, né, de um Estado menor, né, de reduzir a administração pública e botar a nossa grana pública na mão das OS, das organizações sociais. Nós soubemos disso ali no mês de fevereiro, pela Folha de São Paulo, que a senhora secretária Aline Torres, que se diz de Quebrada, de Pirituba, mas ela está há anos-luz longe da periferia, né, do que é pauta e narrativa de Quebrada. Até engasguei de tão pesado que é esse tema, né? Até seca as palavras. Então, nós soubemos lá no mês de fevereiro que as casas seriam privatizadas. E eles chamam de parceria. Mentira! Eles estão querendo mudar a etimologia, a origem da palavra, para dizer que não é caro, que é legal. É legal os cambal, para não dizer outra coisa, né? A privatização, ela não é mais barata. É importante dizer que o TCM, Tribunal de Contas do Município, que fiscaliza as contas públicas, já disse que toda vez que as OS, as organizações sociais, né,
estão administrando verba pública para os convênios, para as coisas todas do município, né? É muito difícil fiscalizar de como a grana é utilizada, né? Como está sendo pago os profissionais, como está sendo pago as contratações, a manutenção dos equipamentos e tudo mais. O Tribunal de Contas do município, que entende das contas, diz que é dificílimo, né? Porque cai uma grana ali, elas caem no buraco negro e não se sabe como o nosso dinheiro público, o dinheiro dos nossos impostos são utilizados. Então, a privatização das casas de cultura do município de São Paulo seria um retrocesso. Eu nem consigo mensurar, né, dar um nome para isso. Assim, né? Pensando que as casas de cultura, boa parte delas estão nos territórios periféricos, também estão nas áreas centrais, nos bolsões de vulnerabilidade, e os coordenadores dessas casas, hoje, minimamente, têm um diálogo com o seu entorno. Com a privatização, a gente pode perder esse diálogo, né? Ainda falta os nossos conselhos municipais, no caso, o Conselho de Cultura, para colaborar com a gestão das casas de cultura, né? E entrando uma OS, uma organização social, e mais, com todo respeito aos evangélicos que tem, se entrar uma organização social de coloração evangélica, as chances de o plano pedagógico desses fazeres artísticos serem atravessados pela censura, né? Como houve em 2021, para finalizar, um vereador de um evangélico fervoroso, radicalmente evangélico, ele entrou com um mandato de segurança bloqueando cachês para manifestações que haviam tambores, com a justificativa de que aquelas manifestações não eram artísticas e que aquilo era um grupo de pessoas que batiam tambor, né? Então, e aí ele congelou por um tempo essa verba, esses cachês, e outros vereadores conseguiram derrubar e foram pagos aquelas manifestações que eram no período de pandemia, eram apresentações online. Então, os evangélicos, né, qual é a palavra que eu usei? Os radicais evangélicos, eles, né, mudam. Lembrando que o nosso Estado é laico e que as manifestações artísticas não devem ser interrompidas pelo poder público, né? Se faz... Aurélio, diga lá. Para botar caldo nessa discussão, queria que você comentasse o assunto, queria saber a tua opinião sobre a coisa, que é isso. A gente que acompanha há muito tempo esses rolês, a gente vê o seguinte, o que eles falam para a gente? O poder público não tem recursos para ter equipe e para fazer programação e para fazer a gestão do espaço. Então, o poder público parceriza, terceiriza, privatiza, o nome que eles queiram dar para a coisa, e quando faz isso, o poder público passa uma fortuna para essas entidades fazerem a gestão do espaço. Então, por que não? Uma pergunta é, por que não usa essa grana que passa para terceirizada, para parcerizada, fazer a gestão? Por que o próprio poder público não executa? E eu queria que você comentasse também como é que você enxerga uma coisa que eu acho muito grave, que é a precarização do trabalho para o trabalhador da cultura, no sentido, a hora-aula paga por essas terceirizadas é ridícula. Sim. Então, eu queria que você comentasse também um pouco esses dois aspectos, né? A alegação da falta do dinheiro que aparece quando parceiriza e como, quando parceiriza, precariza o nosso trabalho. Para começar, eu digo que não há falta de dinheiro. Existe uma palavrinha que é chamada superávit. Nós temos nos cofres municipais algo em torno de 20 bilhões em caixa. Ou seja, mesmo passando por uma pandemia, os caixas do município de São Paulo estão muito bem, obrigado, gerando até lucro, né? O Estado não tem que ter lucro, ele tem que pegar esse dinheiro e investir no município, no Estado e na União. Há dinheiro em caixa, porém, não há vontade política. E eu vou dizer o porquê. Nessa gestão municipal atual, existe uma secretaria que nunca houve na face, chamada... é um palavrão que às vezes eu até embrulho para falar e me colaborem aí se eu errar.
é uma secretaria de desestatização. Consegui falar esse palavrão. Ou seja, há um secretário para pegar a coisa pública e jogar na mão da iniciativa privada, nas OS, nas ONGs e tudo mais. Ou seja, é uma secretaria para pegar dinheiro público e terceirizar. Ora, por que eles fazem isso? A justificativa hoje da Secretaria Municipal de Cultura é de que os seus funcionários estão aposentando. Sim, secretária Aline Torres e prefeito Ricardo Nunes. Nós já sabemos disso há 10 anos e nós já dizíamos, para o bem da secretaria, que deveria ser feito um concurso público e também a criação de cargos públicos para renovar o seu corpo, né, de trabalho, os recursos humanos ali da Secretaria Municipal de Cultura. Mas não há vontade política, porque a justificativa para privatizar é justamente essa. Vamos precarizar o trabalho, né? A secretaria hoje ela não consegue se ampliar, né? Ela atrasa muito os contratos e os pagamentos porque ela não tem força de trabalho, né? Nós já temos há mais de 6 anos mais de 1.000 pessoas aptas de uma formação chamada gestão de políticas públicas, que emergencialmente a gente pode ter essas pessoas para trabalhar na secretaria de forma legal, pessoas que entendem o fazer cultural, porém a secretaria vive dizendo, olha, 30% dos nossos funcionários hoje, 2022, estão prontos para serem aposentados, para se aposentar. Ora, sim, essas pessoas merecem aposentadoria, elas têm que se aposentar, mas a secretaria precisa ter coragem e responsabilidade de fazer um concurso público. Ela está agora no município fazendo um concurso público para a contratação de GCM, né, da Guarda Municipal Metropolitana. Ou seja, e ela tem dinheiro em caixa para fazer isso, né? Só que não há vontade política, por quê? Porque na contramão ela tem uma secretaria de desestatização. E aí, falando da precarização, eu vou dar um exemplo que lá nos anos de 2013, 14, mais ou menos, houve uma revolta, uma greve de educandos e educadores das fábricas de cultura, que são administrados por OS, organizações sociais, e educadores estavam sofrendo perseguição dentro da sua grade curricular ali, né, do seu pedagógico, e os alunos das fábricas entraram em greve, alguns deles foram perseguidos, maiores de 18 anos foram parar na delegacia, e os educadores e os pais desses alunos foram para a porta das delegacias, né? E essas ONGs, essas OS, um diretor não ganha menos que R$10.000. Eu estou chutando baixo. Porém, a hora-aula de um profissional, o artista que está ali diretamente com o seu aluno, ele ganha a hora-aula muito abaixo do que é a realidade, né? Porque para dar uma aula eu preciso planejar, eu executo a aula e pós-aula eu faço um relatório de como foi a aula. Ou seja, uma aula vira 3, né? Então, a hora-aula via ONG, via organização social né? Eles querem ter lucro mesmo, né? Com dinheiro público. Então, assim, o Estado, o município de São Paulo tem grana em caixa, o que não há é vontade política, né? Então, vamos direcionar essa fala, a gente já está chegando nos 10 minutos aqui, dizendo o quê? A privatização, dando o nosso dinheiro público, que há dinheiro em caixa, na mão das OS, não é mais barato, né? A gestão pedagógica disso, ela fica atravessada de censura, de tendências a cortar o que são manifestações de tambores da cultura negra, afro-ameríndia. Isso é perigosíssimo, né? Porque toda opressão de direita, de extrema, eles começam a desqualificar e fatiar a identidade de um povo, né? Então, e outra coisa, vocês querem saber mais, porque a gente aqui já está se encerrando, querem saber mais sobre a defesa das casas públicas do município de São Paulo? Há 2 páginas, que a gente vai deixar aqui no corpo dessa transmissão, que vocês podem ter maiores informações e colaborarem. Vocês simpatizantes, artistas ou não, pais de adolescentes que
fazem aulas de cultura no município de São Paulo. As duas páginas no Facebook são Movimento Cultural das Periferias, isso é uma página. A segunda página é a Frente Única da Cultura. Maiores informações, detalhes, encontros de organização, encontrem lá, tá? E para finalizar, me perdoe, agora uma frase só, nós vamos começar, em frente às casas de cultura, a fazer aulas públicas. O que é isso, Aurélio? Nós vamos conversar com os territórios, em frente às casas de cultura, falando quais os danos dessa erva daninha que é a privatização das casas de cultura. Então, a gente vai bater um papo com os territórios com essas aulas públicas. Vocês são todas e todos convidados e venham se somar à luta, porque as nossas casas de cultura são patrimônio da cidade e a gente deve defender. Muito obrigado, Aurélio. Sabia que eu tinha que chamar o Aurélio para falar com a gente, tá vendo? Eu jamais... chamar o Zé, para o Zé chamar o Aurélio, porque o Aurélio... Brincadeira, eu conheço o Aurélio, a gente está junto nos movimentos culturais. Eu estou um pouco afastado ultimamente, mas como ele mesmo se chama, e é lindo se chama assim, uma bicha da periferia, que agrega um conteúdo enorme sobre a cultura periférica para nós ali no movimento. É uma pessoa incrível, que sempre fala muito bem nas audiências públicas e continua aberto aqui, eu já falei diversas vezes, para que o poder público, a Aline Torres, a secretária adjunta, quem quiser da secretaria, vir conversar com a gente nunca se colocou num lugar de não conversar e criticar. A gente sempre falou aqui e quer chamar a conversa, como o próprio Aurélio colocou aqui. O que acontece é que essas secretarias que vêm aí há 4 anos conversando com a gente só vêm ouvir. Ouve, dão a palavra, não fazem nada com a palavra. E o que eu aprendi com meu pai é que se sua palavra perde o valor, não tem por que você ter nem dinheiro, né? Porque sua palavra perdeu o valor. E dessas gestões que vem aí há 8 anos, 6 anos aqui na cidade de São Paulo, a gente só ouve e a palavra nunca é mantida. Os secretários da Fazenda, secretários de Cultura, dão a palavra que vão fazer X, Y, Z, não fazem e não retornam e não ouvem. Quer dizer, ouvem, mas não fazem e não conversam, né? Só se escuta e faz o que quiser. Aconteceu isso com o Carnaval, aconteceu isso com a EMIA, onde rolou caso até mais escandaloso. Houve uma licitação, a empresa que ganhou a licitação foi desclassificada por irregularidade na contratação, na documentação, a licitação foi cancelada e a própria empresa foi contratada em formato emergencial. E também o chefe de gabinete, Danilo Nunes, para vocês verem aonde chega essa privatização, parcerização, terceirização, ele é diretor-geral da Fundação Teatro Municipal. Desculpa, faltou uma palavra. Diretor-geral interino. Eu nunca vi um interino ficar tanto tempo num cargo, né? Sim. Então, ele vai ali para defender um aumento de orçamento de 140 para 170 milhões de escolas na periferia do Teatro Municipal, da Fundação Municipal, que ele mesmo disse que não há procura, mas vai gerar as escolas para que se gere a procura, e as casas de culturas que têm procura e ninguém coloca dinheiro e querem colocar dinheiro na privatização. Então, o cara pede para ele mesmo um valor de 30 milhões e defende isso em audiência pública. É ilegal? Não é ilegal, mas é, no mínimo, imoral. O que esse governo está fazendo em São Paulo é imoral. Não sei como esses caras têm a cara limpa de aparecer para falar em público ainda. Não é ilegal, é imoral. E é muito imoral. Você colocar 140 milhões de um orçamento de 700 milhões para um cara ir lá e defender que ele vai se aumentar, para ele assinar, para ele receber, é mais ou menos a barraquinha de churros do Chaves, quando ele toma conta ali da barraquinha de churros. E seu Madruga, aqui tá, eu quero outro churro, dá o dinheiro, então o seu, aqui está o churro, então seu churro, aqui está o Madruga, não dá, põe aqui. Já me convida para um segundo papo, porque primeiro, numa manhã, escutar esse vozeirão, que eu já falei sempre, né, nas nossas militâncias, fala assim, escutar a sua voz é incrível, porque é uma voz gostosa de ouvir no pé do ouvido. Então, me convida mais uma vez, porque eu vou te falar uma coisa, tem uma história com o Danilo, que esse chefe de gabinete e diretor do Teatro Municipal, muito breve. Interino, não esqueça, interino. Tivemos uma reunião com ele, depois de audiência pública, reunião de orçamento, e aí tinha umas rubricas que não tinham nome, eram genéricas. E aí a gente querendo que as rubricas tivessem nome, a gente lá cuidando do orçamento. Lembro. Tal. Sabe o que ele teve a coragem de dizer numas rubricas que estavam genéricas? Não se preocupem não, movimento
movimentos culturais da cidade de São Paulo. Deixa genérico, depois a gente bota um nome lá. Aí eu estava inscrito, eu pedi a palavra, eu falei assim, olha aqui, Danilo, você com um orçamento de 135 milhões, que pediu mais 35 milhões, vim dizer para a quebrada, para a gente botar um valor genérico, quando você abrir mão dos 135 milhões, mais os 35 que você pediu, de modo genérico para o Teatro Municipal, eu vou trocar ideia com você. Do contrário, você está desrespeitando a nossa luta. Ele calou a boca, porque ele viu que estava falando merda. Então, assim, o Danilão, eu chamo ele de Danilão, não vem pautar o que é bom para você e o que é péssimo para nós, tá? Então, a gente sabe fazer conta, a gente sabe ler orçamento. Então, meu caro, menos é mais. Dado o recado. Aurélio já está convidado para voltar, para ouvir meu vozeirão, para a gente ver essas plantas maravilhosas no seu fundo aí. Tá, a hora que você quiser, a casa aqui é aberta, o Zé sabe também, o Zé é super convidado, já é parceiro, só falta pagar as contas do canal. Vou te mandar o boleto aí, Zé. Mas, para encerrar, você quer falar alguma coisa, Zé? Não, eu quero dar um beijo na Aurélio, agradecer demais, Aurélio, valeu demais, e vamos em frente, a gente se encontra na próxima luta, as plantas tão lindas, e vamos embora, gente, valeu, beijo! Então, eu só queria dizer, para encerrar, que essa fala do Aurélio aqui, que ele trouxe para a gente sobre a privatização, parcerização das casas de cultura, me fez lembrar de uma frase do grande mestre que ele vivia falando sobre bom senso. Bom senso é igual desodorante. Quem mais precisa, não usa. Nos vemos no futuro. Tchau, galera. Até a próxima. Vamos florescer com bromélias. Tchau.